Bora com a sequência do Equipe F. Depois de 6 rodadas no Brasileiro, o Corinthians voltou a vencer na competição. Mesmo todo remendado, derrotou com autoridade o Vasco em São Januário, lotado, o estádio estava lotado, o que torna a segunda-feira do corintiano mais feliz, mais leve, só não menos agitada, principalmente ali nas alamedas do Parque São Jorge. Lili Nascimento tá por lá porque daqui a pouco o Corinthians vai ter finalmente definida a história do presidente tampão até o final de 2026, pouco menos de 1 ano e meio, que seria o mandato do Augusto Melo. Lili Nascimento, agora já dá para falar boa noite. A tendência aí é de uma eleição com o vencedor conseguindo esse resultado com vantagem larga? Salve corintiano, antes de começar já deixa seu like, se inscreve-se no canal para fortalecer, beleza? Deixa seu like e se inscreve aí, a gente tá quase batendo a meta de 1000 inscritos e seu like vai ajudar muito, beleza? Bora continuar com o vídeo. Fala, Plirra, beijo pra você, aos amigos do Equipe F, ao fã de esportes. Bom, estou aqui em frente ao Parque São Jorge. E sim, a gente vai conversando com pessoas do clube, ao que tudo indica, né? O Osmar Stabile deve ter a maioria dos votos, então ele deve ser eleito o novo presidente. A gente tem que lembrar que ele está como presidente interino desde a saída do Augusto Melo, e quando foi confirmado o impeachment do presidente Augusto Melo, ele continuou. A gente lembra que na gestão Augusto Melo, Osmar Stabile era o primeiro vice-presidente e o Armando Mendonça o segundo vice-presidente. Agora o Stabile está como presidente, Armando Mendonça como vice-presidente. O que vai acontecer? Só para situar aí o fã de esporte, são 299 conselheiros que irão votar nessa noite aqui no Parque São Jorge. Desses 299, 99 são conselheiros vitalícios, outros são os outros 200 conselheiros que também terão direito a voto. A primeira chamada é às 6 horas da tarde, deixa eu até ver, me atualizar do horário aqui. 6h10, então, se a maioria, né, metade mais um estivessem, é que eles já iniciariam, mas isso não aconteceu. Então, às 7 da noite será a segunda chamada e já início dessa votação. Quem são os candidatos? Além do Osmar Stabile, também tem o André Castro, que é um investidor aí do mercado financeiro. Ele é conselheiro também do Corinthians, tem 2 mandatos e ele veio aí com esse aporte de $1 bilhão, né, que seria para o Corinthians, investimento para o Corinthians caso ele fosse eleito. E também o Cittadini, né, que já é muito conhecido, 74 anos, ele foi vice-presidente na época do Dualib de 2001 a 2004 e também diretor de futebol. Ele também está concorrendo. Então são 3 candidatos, tá? E aí a votação deve acontecer a partir das 7 da noite e eleger aí o novo presidente do Corinthians, que terá 14 meses de mandato. É até o final de 2026, completando aí o que seria o mandato do presidente Augusto Melo. Se o presidente Osmar Stabile for eleito mesmo para esse restante de tempo até o final de 2026, continua normal, o Armando Mendonça vice-presidente. Agora, se for o André Castro ou o Cittadini, aí Osmar Stabile volta a primeiro vice-presidente e o Armando a segundo vice-presidente. Então a gente está aguardando aqui, porque não tem só essa votação, tá? Também tem a votação para o vice-presidente do Conselho Deliberativo. O presidente é o Romeu Tuma Júnior, o vice-presidente, o Robertson Medeiros, ele acabou deixando o cargo por conta de muita pressão e desde então ninguém assumiu. Então tem 3 candidatos, né? O Peterson Ramos, o Rodrigo Bittar e o Leonardo Pantaleão. Eles estão concorrendo a essa vaga aí também como vice-presidente do Conselho Deliberativo. São 2 votações que acontecerão nessa noite aqui no Parque São Jorge. A gente está acompanhando aí todos os desdobramentos. Qualquer coisa você chama aqui, eu vou atualizando também, mas é claro que o torcedor corintiano está empolgado, ansioso aí para saber quem será o novo presidente até o final de 26. Plirra. Obrigado pelas informações, Lili, afiadíssima, como sempre, sempre ligeira. Zé Elias, dentro de campo a coisa foi muito bem acima do esperado. Zé, eu confesso a você que quando eu peguei a escalação do Corinthians ontem, faltando 15, né? Não seco ninguém, eu torço pelo bom futebol. Imaginei que o Corinthians fosse tomar a lambada no Vasco, mas não, ganhou com autoridade, controlou grande parte do jogo. É o que eu falo, Plirra, muitas vezes do caso do Fernando Diniz, sobre ele ter apenas um plano de jogo. Eu vou fazer o meu time jogar da forma como eu quero, como eu espero, e os adversários
eu não me preocupo tanto com os adversários. Se você pegar a entrevista do Dorival depois do jogo, ele falou: nós treinamos exaustivamente a virada de jogo, porque conhecemos a equipe do Fernando Diniz, onde ele posiciona muitos jogadores de um lado do campo e o outro lado fica sozinho. O Bidu jogou o tempo todo sozinho. Se você olhar os dois foi o melhor gols, jogo do Bidu dos últimos tempos. Hein? No primeiro tempo foram 3 oportunidades que ele chega sozinho, uma saiu gol, que foi do Maicon, depois ele teve 2 chances de fazer os cruzamentos. No segundo tempo, o lance do gol do Corinthians, aí o André Amaro brincou com o Thiago Silva, né? Quis imitar o Thiago Silva, que é ídolo dele. No segundo tempo ele fez a mesma coisa, né? Porque o time do Vasco tinha sérios problemas em posicionamento. Olha lá, ó. Não tem ninguém no meio campo, os zagueiros entram na área para defender, e aí o Mateuzinho foi felicíssimo nessa batida. Ali ele deu o gol pro Gui, porque ele bateu forte, é só colocar o pé. Se bate no zagueiro também entra. Bate na canela, entra e tal, mas o grande problema ontem do Vasco foi o seguinte, o Vasco jogou da mesma forma que jogou contra o Santos. Tanto o Coutinho como o Nuno Andrade subiam para fazer a marcação nos zagueiros, né? O David e o Rian ficavam abertos, aí quando tinha bola, o Coutinho e o Nuno voltavam para fazer essa armação das jogadas, o Rian e o David entravam meio, até um pouquinho, né? Ali por dentro para poder criar situações de jogo. O que acontece? Acontece que o Corinthians começou tentando sair jogando com 3 zagueiros, porque o Ranieri se posicionava pelo lado esquerdo, aí o Corinthians parou de fazer isso. Aí voltou ao sistema de jogo normal, 4 defensores, 3 jogadores no meio campo, o Bidon ali na frente e 2 atacantes. Qual foi a surpresa? Nenhuma. O Corinthians joga assim com os jogadores que estão fora, o Corinthians joga dessa forma. E o Fernando Diniz teve problemas, porque em todo lugar do campo o Corinthians conseguia criar 3-2, né? Criar a superioridade numérica. Um jogador no meio campo, o Coutinho voltava para tentar marcar, tinha o Ranieri sozinho. Aí o Nuno tentava voltar para marcar, tinha o Bidon jogando nas costas ali dos volantes, porque os volantes tentavam subir para fazer a marcação. E com a bola nos pés, eles não conseguiam jogar, porque eles estavam desarrumados, e o Corinthians, quando perdia a bola, já fazia a marcação, pressão, ou esperava quando eles entravam no campo do Corinthians, era pressão, roubava a bola e jogava. O Bidon, ontem, fez uma boa partida também. Ele foi o cara que segurou um pouco mais essa bola, ele distribui um pouco mais o jogo, são características diferentes da do Garro, totalmente diferente. Mas só entrou no decorrer do jogo. Mas ele conseguiu meio que ditar um pouco o ritmo, porque uma hora ele fazia o centroavante na hora de marcação, depois ele voltava por dentro, ele criou dificuldades para os jogadores do Vasco. E o Fernando Diniz não entendeu essa proposta de jogo, ou preferiu olhar só para o time dele. Não, vou arrumar o meu time, mas ele esquece muitas vezes que os times adversários se armam para jogar contra o Fernando Diniz, contra o time dele, e ontem ele deveria ter ajudado um pouco mais, né, a equipe do Vasco. Peraí, eu tô com dificuldades, o Corinthians está dominando o jogo, deixa eu mudar um pouco. Vou espelhar, talvez eu tente espelhar um pouco a marcação, a forma de jogar, porque ele poderia fazer isso, né? Ele poderia transformar o Vasco num 4-3-1-2, ele põe o Nuno junto com, tinha o Jair e o Tietê, põe o Felipe Coutinho ali na frente e joga os 2 centroavantes, o Rian e o David ali, pronto. Iguala, briga ali no meio campo, vê quem tem mais bala para vender, porque aí é 1 contra 1, homem contra homem, e depois você volta ao teu esquema de jogo, dá segurança para os teus jogadores. Não adianta ficar gritando o tempo todo com o jogador. Não adianta ficar, faz isso, faz aquilo. Ele deu gancho bom. Porque isso daí acaba atrapalhando. Sobre o Rian, né? Eu falei ontem aqui no programa e vou falar de novo. Eu falo por experiência própria. Eu já tive o mesmo tipo de tratamento que o Fernando dá aos jogadores. E o Fernando recebeu isso também de um treinador chamado Paulão, na época de futsal. Era assim, era dessa forma. Xinga, cobra, manda tomar suco de caju. Paulão é psicólogo também? Não, xinga, faz um monte de coisa. O que acontece, Ciprial? Chega um determinado momento que o jogador, por mais que ele seja cascudo, por mais que ele seja menino e queira escutar, chega uma hora que cansa. Porque você fica assim, será que eu vou por dentro? Será que eu venho aqui fora? Será que eu vou pegar a bola e toco? Será que eu pego a bola e vou para lá? Aí o jogador, ao invés de ter toda a confiança que ele precisa para jogar como o Fernando Diniz exige, ele perde a confiança, né? E o que ele exige aí é que você não voltou para marcar o Puma porque tinha marcação. Só que assim, ele não falou em momento algum que o Corinthians armou a jogada nas costas naquilo que o time dele tem problemas. Do que ele preparou. Do que ele preparou. Ozinho, é inegável que o Rayan cresceu de produção nas mãos do Fernando Diniz. Os números mostram isso e a produção mesmo dele em campo é visível que melhorou. Isso de alguma maneira dá ao Fernando Diniz a permissão de, quando ele vê o Rayan pouco colaborativo na marcação, fazer o que ele fez ontem?
dar uma bronca dessa proporção? Eu não sei fazer leitura labial, né? Mas pelo semblante dele era uma dura, né? Chamando bem a atenção. Assim, a característica do Fernando Diniz, gostem ou não, né? Ele é bem ali, um cara com temperamento forte, né? Personalidade forte. Então ele vive aquele momento ali, às vezes exagera um pouco. Só sei que esse garoto aí é uma das joias preciosas aí que o Vasco sempre está lançando. A base do Vasco é muito boa. Eu particularmente gosto muito da característica do jogo desse menino. Ele é aquele cara que parte em direção ao gol, não fica fazendo muita firula, muita gracinha não, muito drible às vezes sem necessidade. Não, ele pega e vai para cima e corre vertical, arrancada, força e bem lapidado. É uma promessa. É uma promessa, calma, que muita gente já coloca como craque, né, o garoto quando começa, mas eu, quando vejo jogos do Vasco da Gama, ele é a figura na parte ofensiva que mantém uma regularidade. E eu não sei como é que é o dia a dia, se ele já está acostumado com essas duras do Fernando Diniz, com o estilo do Fernando Diniz, que isso não o atrapalhe, né? Não tire essa confiança dele, pelo contrário, que ele entenda isso como o treinador acreditando nele, tá dando uma dura, tá orientando, tá lapidando ele, só que não é o normal, né? Eu particularmente não tô muito mimimizinho, pô, é isso mesmo, futebol é essa coisa da dura, sim, acontece, só acho que ele, para mim, ofensivamente, é o jogador que produz mais no Vasco. O Nuno caiu de produção, o Verratti começou no banco ontem, né? O David é um jogador que oscila, né? A hora tá por dentro, a hora tá por fora. Eu acho que o garoto ainda é o cara ali que faz algo diferente. Então, o Fernando Diniz tem que trabalhar isso. Tá pedindo para ele voltar para marcar? Acho que até tem outros jogadores que podem fazer essa função. Ele, como tem esse 1 contra 1, tinha que guardar ele para esse momento final. Agora é do jogo. Assim, eu espero que... O Fernando Diniz, claro que vai chamá-lo, já teve repercussão, ali era pro seu bem, vai conversar com ele, Fernando Diniz tem uma cabeça muito boa. Agora, no momento ali, pode afetar a confiança do garoto no jogo. Eu vejo que ele vai buscar uma conversa com o Diniz, né, de explicar o que ele estava achando e tudo, e o Diniz vem com um semblante, ele parece que dando aquela bronca, ou orientando, mais exaltado. Eu quero, como eu falei, eu não sei ler leitura labial, mas eu espero que foi uma dura orientando, mostrando o posicionamento, falando uma coisa, não é só xingar, só reclamar. Ô Pascoal, ontem claramente o Rayan sentiu a dura, porque ele estava bem no jogo e ele deu uma sumida, apesar de nos acréscimos ter feito o segundo gol do Vasco. Mas durante todo o tempo, depois da dura, até esse gol nos acréscimos, que teve pouca utilidade, ele deu uma sumida. Mas eu penso da seguinte forma, eu já tive chefe desse modelo aí do Fernando Diniz. Eu já tive chefe aqui, que eu tô na transmissão, os câmeras conhecem. Mas a molecada de hoje não lida com a gente lidar. Vai pra lá e não sei o quê. Mas a molecada de hoje não lida com a gente lidar. E você falando com o cara no teu ouvido, o cara não tem, você falando na transmissão, o cara não tem ouvido. Eu conheço. Eu não crio, eu não consigo criar. Todo mundo tem um impacto disso. Ele é jovem e tal. Mas eu acho que no futebol também não tem espaço para ficar pedindo muito licença. Não tem espaço para ficar, por favor, me dá licença. Isso aqui, você pode chamar o cara. O tom foi muito assim. É que sempre é com o Fernando Diniz. Mas ele é o único que faz isso, né? Esse é o fato que se repete com o Fernando Diniz. Mas tem qual outro treinador que dá dura desse jeito, público? Que o fato, vou repetir, o fato se repete com o Fernando Diniz. Se for outro treinador, talvez falaria de uma outra forma. Você acha que o Abel não esbraveja ali do lado do campo? Mas você acha que o jogador dele não? Você acha que o Felipe falou que falou pro Gabigol foi de graça? Vamos começar a recuperar? Mas uma coisa, Pascoal... Então, gente, não tem esse negócio. Mas uma coisa é orientação. Desculpa, eu concordo com você. Uma coisa é orientação, que aí eu acho que é válido. Pô, você não marcou, volta aqui e tal. Baralho, vem pra cá e tal. Outra coisa é você o tempo todo xingar, mandar tomar um suco de caju e da forma como muitas vezes o Fernando faz esse tipo de coisa, eu tô falando por experiência própria.
isso uma hora chega a cansar. Não, cansar eu vou falar para você. Cansa. Eu tive uma discussão com o Paulão. Ele mais ou menos Fernando Diniz e Rian. Eu fiz isso a vida inteira. Eu sofri isso durante 1 ano e pouco. Sofri não. Eu tive esse tipo de treinamento. Teve uma vez um jogo Corinthians, GM e Palmeiras. No Palmeiras. Eu estou falando porque aconteceu comigo e eu vou dizer as coisas que muitas vezes o jogador pensa, tem vontade de fazer e não faz. Né? Tem uma jogada no salão que chama 1-3. Né? Então eu pegava a bola aqui, inclusive era eu e o Fernando Diniz que fazíamos isso na GM. Eu pegava a bola das mãos do goleiro, os 3 jogadores ficavam ali no outro goleiro lá, abriam o campo, a quadra pra gente jogar. Né? Ia pra cima. Aí perdemos o jogo. A última jogada fui eu que fiz, perdemos o jogo. Esse Paulão, né, o treinador que eu tenho muito estima, entrou e fez a mesma coisa que o Fernando Diniz fez dentro da quadra. Ficou me xingando, cobrando, isso, aquilo. Entramos no vestiário. Ele continuou. Eu tinha uma garrafa e ia dar uma garrafada nele. Simples assim. Você deu a garrafada? Eu ia dar uma garrafada nele. Ia dar uma confusão. Só não deu a confusão porque o meu amigo Paraíba, que é o goleiro, entrou no meio, separaram e tal. O Fernando Diniz já teve confusão com alguns jogadores. É que ninguém fala. Já teve com o Tietê. Já teve com o jogador que está no Bahia, que eu não vou falar o nome por questões éticas. Né? Então, assim, às vezes isso daí pesa pro jogador. Ninguém está dizendo aqui que ele não pode dar dura. Não é isso. Às vezes precisa entender o limite. Até onde você pode ir. Porque a dura, Pascoal, reverbera muito mais do que antigamente. Você viu a saída? Hoje foi o assunto do dia. Todas as redes sociais falando disso. Vocês viram a saída ontem depois no semana passada também, né? No jogo do Real Madrid, vocês viram a saída ali do Rodrigo? Do Rodrigo? Pé da vida. Mas um negócio mais... Então, não tem... Isso é mais natural da gente ver. O pau que dá em Francisco, bate no Chico, e é normal, o futebol é assim, desde que o futebol é. Então, isso aqui é a formação.